O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos finalizando o mês de outubro, o mês em que a Igreja nos convidou a rezar, intensificar nossas orações pelas missões, pelos missionários, e durante esse mês sempre fiz o convite para que pudéssemos rezar pelos missionários, sobretudo aqueles que estão em áreas de conflitos, né? Não só em Israel, mas também em outros lugares do mundo que tem, além dos desafios da missão, os desafios da paz, né? E rezando também pela paz no mundo. E hoje, nossa diocese, né? Hoje, amanhã, o dia da criação, da instalação da diocese, fazendo então 68 anos, né, de vida, 55. Então nós temos de rezar também, agradecendo a Deus pelo trabalho, pela missão, por toda a experiência, por toda a vida partilhada nesta diocese ao longo desse tempo. Concluindo, né, o mês missionário, os últimos dias do mês de outubro se comemora também, né, o aniversário da nossa diocese de Patos de Minas, que desmembrou da arquidiocese de Uberaba. Assim, é um aspecto também da missão, né, rezando por todos os leigos, os bispos, né? Lembramos, o primeiro bispo foi Dom José Coimbra, depois Dom Jorge, e que ontem, 28, fez 8 anos do seu falecimento, né? Rezando também pelo descanso eterno de Dom Jorge. Pois bem, 30º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra, rapidamente uma retrospectiva, o Evangelho de Mateus que nós estamos. Nós tivemos aos últimos domingos, né, a parábola do pai que envia os filhos para a vinha. Um vai, fala que vai, não vai, o outro fala que não vai, mas depois se arrepende e vai, né? Então ali o arrependimento, a oportunidade. Os vinhateiros que não foram justos, né? A desobediência, o não acolhimento de Jesus. Depois a imagem do banquete, a festa, que o Senhor nos convida a participar. E depois uma pergunta a Jesus, domingo passado, né, sobre o imposto, a moeda. E aí nós vimos, né, a famosa frase, célebre frase, né, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, quando nós refletimos que somos de Deus e nós devemos nos doar, nos entregarmos a Deus. Hoje, mais uma vez, uma pergunta de certa forma maliciosa a Jesus. Sempre a possibilidade ou a escolha é um tanto quanto intrigante, né? Um tanto quanto complicado. Mas pergunta qual o maior mandamento.
Veja, se Jesus respondesse, por exemplo, que fosse o sábado, que era uma das características da observância dos fariseus. Os fariseus, eles, às vezes pensamos que são ruins, não é que eram ruins, eram exímios observadores da lei, cumpridores da lei. E o sábado era uma do foco deles, né? O sábado, o dízimo e os rituais de purificação. Então, Jesus não responde o sábado, mas Jesus diz: o maior é aquele que eles conheciam e que, de certa forma, todos viviam. O mandamento do amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus, né? Lá no Deuteronômio nós encontramos. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento. E lá diz assim: faz isso e viverás. Então, amar a Deus era ter vida. Jesus continua: o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui é interessante a gente observar. Não é que Jesus trouxe a lei, edita a lei. O padre Fernando Amerini, um estudioso da Sagrada Escritura, diz: já conheciam a lei. O que Jesus traz é a novidade de como vivê-la, como cumpri-la, como colocá-la em prática. E aí ele diz desse sentimento, né, do amor. É interessante e importante que ele pudesse amar. Então, Jesus convida a viver intensamente esse amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E o amor que não é só um gostar, mas é um entregar, um doar-se, um ser de Deus, ser do próximo. E ser do próximo não significa dominar. O amor bonito é o amor em que a pessoa vive, né, a liberdade. Por isso que Deus nos ama, nos torna capazes de amá-lo. Aqui a novidade trazida por Jesus, né? Jesus nos amou por primeiro. Texto de São Paulo aos Coríntios, né? Jesus nos amou por primeiro e por isso nós também somos capazes de amá-lo. Finalizando, quero ressaltar que a primeira leitura, o Salmo, exatamente mostra esta realidade do amor a Deus e o amor ao próximo. A primeira leitura na figura do estrangeiro e da viúva, do órfão, né? Daqueles que eram, de certa forma, excluídos. E aí o autor sagrado diz: se eles clamarem, eu vou ouvir, porque sou misericordioso. E o início da leitura diz: não oprimas, nem maltrate o estrangeiro. Que era algo quase que comum, né? Eu tenho falado, né, às vezes hoje, a nossa relação com o mundo é um tanto quanto diferente. A gente olha o estrangeiro até com admiração, com acolhimento, né? Às vezes acha até que outro país, outro lugar é melhor do que o nosso, né? Ao contrário, né? O melhor lugar é a nossa comunidade, a melhor família é a nossa. Não é o perfeito, né? Mas se perguntar qual a melhor família, a sua família, aquela família que você constituiu, que você vive, que você é, né? Não estamos falando da família perfeita. Então, qual o melhor país? Qual o melhor lugar para se viver? O lugar que você vive. Não é que é perfeito, mas nós temos que olhar com bons olhos e transformar e fazer isso crescer, né? Então, lá na Bíblia, o estrangeiro, ao contrário, o estrangeiro era sempre visto de forma quase que negativa, né? Não era bem visto, bem acolhido. E aí o Senhor fala: não oprimas, quer dizer, amar a todos. Então, a primeira leitura fala dessa realidade do amor. Por quê?
aquele que ia clamar a Deus iria ser ouvido. Então, o amor ao próximo. O amor no sentido da exigência. Quando que manifestamos o nosso amor ao próximo, aqueles que convivem conosco? Quando somos capazes de amar a nós e de amar a eles. Gostar é mais do que gostar. Por último, o refrão, o salmo. Nós cantamos no salmo: eu vos amo, Senhor, sois minha força e salvação. E depois vai repetindo, né, que ama, que o Senhor é o rochedo, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o abrigo. Então, fala da realidade do amor a Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, alimentados pelo próprio Deus, sempre amá-lo. Amá-lo em primeiro lugar, servir. E também que nós sejamos capazes de amar o próximo, de estar com o próximo na paz e no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,